A paz do Senhor. Olha, que saudades de vocês, gente. Primeiro, meu nome é Arthur, sinto saudades do meu povo, dos jovens da igreja, e tô aqui para falar que está no ar mais um Conexão Jovem, um culto online maravilhoso, e tô muito feliz, gente. Eu não sei vocês, a minha semana foi uma semana de luta, foi uma semana de guerra, mas a gente chega no fim de semana esperando esse momento de sábado, onde a gente vai buscar Deus, onde a gente vai louvar, onde a gente vai ouvir uma palavra maravilhosa, e essa interação aqui no chat bombando, pegando fogo, Fernando falando besteira, o Júnior falando mais besteira ainda, mas é benção, a gente é o que? Uma união, a gente é uma família, e eu estou com muitas saudades da minha família IECP Conexão Jovem, e como é bom estar com vocês mais uma vez. E ó, vocês estão ouvindo aqui? É o louvor chegando. Ô glórias! Vem gente, vem louvor, vem mostrar pra gente como é bom cantar e ser afinado, coisa que eu não sou. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Comigo está tudo bem, com a minha família, com a Michelle, com a Julinha está tudo bem, graças a Deus. E neste momento eu quero agradecer a Deus junto com vocês. Eu quero louvar e exaltar o nome do Senhor junto com vocês em uma só voz, e uma só fé, e uma só força. E neste momento eu gostaria que você ficasse em pé, não ficasse sentadinho aí no seu sofá, ou deitado na sua cama, assistindo o culto. Mas eu gostaria que você adorasse ao Senhor junto com a gente. E, se possível, você de alguma forma, demonstrar a tua gratidão, Senhor, escrevendo, mandando vários emojis, sei lá, deixando várias mensagens aí e publicando talvez este culto para aquelas pessoas que precisam do amor de Deus, aquelas pessoas que você acha que de alguma forma será abençoada neste culto. Então, vamos agradecer ao Senhor em forma de canção, pela maravilhosa graça que Ele tem dado a nós, e o carinho e o cuidado que Ele tem demonstrado para conosco. O amor dele não falha, o amor dele não muda com a minha vida e a sua vida. Vamos adorar o Senhor? Aleluia! Quem derrotou a escuridão, quem me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. A terra estremecer, sua voz e o seu poder, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sangue me salvou, a dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz em meio ao caos, quem faz o órfão seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto o que fizeste a mim. Diga ao Cordeiro de Deus, diga
o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto o que fizeste a mim. Eu cantarei suas maravilhas, Senhor. Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Eu sou a Bruna, faço parte da equipe de oração e neste momento vamos estar orando. Convido a você a orar comigo, que você possa fechar os seus olhos e vamos clamar ao Senhor, agradecer a Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos por este dia que o Senhor nos abençoou. Obrigada, Senhor, por este culto, por estarmos aqui, Senhor. Obrigada por cada pessoa que está presente, Senhor, deste culto. Pai, que Tu possa abençoar a Tua palavra, abençoa, Senhor, os louvores, fala conosco, Senhor. Faça em nós a Tua vontade. Queremos, Senhor, pedimos a Ti que a Tua presença se faça presente nos nossos lares, Senhor. Nós Te convidamos, Jesus, venha estar no nosso lar. Nós Te convidamos porque Tu és o nosso amigo. Espírito Santo de Deus, trata conosco, revela a nós, no nosso coração, na nossa mente, a vontade do Senhor, a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que Tu possa visitar a cada lar, abençoando, Senhor, a cada família, que o Teu Espírito Santo venha se revelar, Senhor, a cada um que está ouvindo, Senhor, a Tua palavra, que está ouvindo, Senhor, esta oração, participando deste culto. Pai, que o Senhor possa suprir as necessidades de cada lar, de cada família. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti pela vida, Senhor, que estão hospitalizadas, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro a elas, que o Senhor possa manifestar a Tua glória, Senhor, na vida delas. Que o Senhor possa derramar a Tua cura, que o Senhor possa soprar, Senhor, a Tua vida, Senhor. Aonde foi declarado, Senhor, que não há mais jeito, nós falamos que tem jeito, porque o Senhor é aquele que traz vida onde foi decretada a morte. O Senhor é aquele que traz cura, Senhor, sobre a enfermidade. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha se revelar, Senhor, a cada um que ali está, Senhor, e que eles venham se sentir a Tua presença, sentir o Teu Espírito Santo, Senhor, e que o Senhor venha abençoar, Senhor, os medicamentos, para que venha fazer o efeito, Senhor, de cura, que o Senhor venha abençoar, Senhor, capacita, Senhor, os médicos, os enfermeiros, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar sabedoria de como, Senhor, tratar com cada paciente, Pai, em nome de Jesus, toda a equipe médica, Senhor, toda a equipe do hospital, que o Senhor venha guardá-los, Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria, abençoe, Senhor, a vida deles, e que ali também, Senhor, eles venham ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor, e que ali, Senhor, eles venham te conhecer verdadeiramente, Senhor, venham entender que Tu, Jesus, é o único Senhor e o único Salvador, Senhor, das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti, Senhor, os nossos governantes, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a vida deles, que o Senhor venha guardá-los, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar direcionamento, Senhor, aos nossos governantes. Trata, Senhor, com cada um, Senhor, do nosso governo, que o Senhor venha
manifestar, Senhor, o teu poder, venha com a tua justiça, Senhor. Cura, Senhor, o nosso governo. Cura, Senhor, tira do meio, Senhor, dos nossos governantes, tudo aqueles que não te agrada, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, toda a corrupção, que o Senhor venha tirar, Senhor, toda a malignidade, Senhor, que há no nosso governo, que o Senhor venha tirar em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a intenção de Satanás contra o nosso governo, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Venha em socorro do Teu povo, Senhor. Supra, Senhor, as nossas necessidades, que o Senhor possa abençoar a cada lar, que o Senhor possa abrir as portas de emprego, Senhor, para as pessoas que estão precisando, que o Senhor venha levantar vida, Senhor, para socorrer os necessitados. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus que tudo pode fazer, Senhor, mesmo que aos nossos olhos é impossível. Para Ti, Senhor, nada é impossível, Pai. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Foi o amor que pagou com sua própria vida, pecado e dor carregou e ao mundo trouxe a esperança. O sangue de Jesus que me lavou, foi o sangue que por mim derramou, se sacrificou e me salvou, foi o sangue que me fez um vencedor. Salvador, Santo, morto em meu lugar, o Cordeiro, o grande eu sou, que tira o meu pecado. Sangue de Jesus que me lavou, foi o sangue que por mim derramou, se sacrificou e me salvou, foi o sangue que me fez um vencedor. Cordeiro se sacrificou e me salvou, foi o sangue que me fez um vencedor. Não há maior amor, maravilhosa graça que o pecador, e mesmo assim derramou seu sangue por mim. Foi
sangue que por mim derramou, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez vencedor, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez vencedor, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Giovana. Eu sou o Júnior e a gente está aqui hoje para trazer uma palavra para vocês. Esse mês a gente, no Conexão, a gente está trabalhando com o tema pecado e hoje a gente vai falar sobre duas vertentes aí relacionadas a esse tempo, que é Confessando pecado. e redenção. Então, bora começar? Então eu queria ler com você 1 João 6 ao 10. 6 ao 10, que fala assim: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E eu queria ler com você de novo o versículo 9, que fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí, já pecou hoje? Então bora confessar esse pecado? Hoje a gente, então, como eu falei para vocês, a gente vai estar falando sobre confessando pecado. Nesse texto aqui, João, ele não escreve uma igreja específica, mas dá para entender que ele fala para os cristãos em geral, para a gente entender qual é a verdade e não confundir a verdade cristã com o erro, mas para andarmos realmente na luz, na verdade da palavra. E também nesse texto, João, ele combate os falsos professores da época, que traziam alguns conceitos errados para o pessoal. Então ele fazia assim: os professores diziam que o pecado não rompe a comunhão com Deus, como a gente vê no versículo 6, que fala: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos. Então eles falavam isso, que o pecado não rompe a comunhão com Deus, jamais. Mas João refuta essa mentira. Outro ponto que eles falam é que eles não tinham uma natureza pecaminosa. No versículo 8, que fala assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, nós temos uma natureza pecaminosa, como nós vimos na palavra do pastor. Nascemos com ela. Nascemos com ela. E não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Mas Jesus veio, graças a Deus, né? Isso vai ser para depois. Mas ele queria também refutar essa mentira que eles estavam falando. E o terceiro ponto, que é que as suas atitudes não envolviam nenhum pecado. E aí ele refuta essa mentira no versículo 10, que fala: se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Então ele pega todo esse texto para apontar as mentiras que aqueles falsos professores estavam dizendo na época. E aí eu quero falar com você uma coisa: todas as pessoas são pecadoras, por natureza e em prática. Então, eu sou pecador, o Júnior é pecador, Muito. Você é pecador, todos somos. Muito. Muito. Todos somos pecadores. E somos o quê? Carentes da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Então, se alguém chegar para você um dia e falar assim: não, porque eu não cometo pecado.
é mentiroso, já tá cometendo... Já tá pecando. Já tá pecando, não tem como. E eu queria te falar, nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Gi, mas como assim? Por quê? Por quê? Se não há confissão, não há comunhão. Quando nós não confessamos o nosso pecado a Deus, a gente interrompe o nosso relacionamento com Ele, a gente bloqueia. Existe um afastamento entre nós e Deus, coisa que não é boa, coisa que a gente deve procurar, né, manter sempre, diariamente. Então, quando nós deixamos de confessar um pecado, nós nos distanciamos de Deus e isso não é bom pra gente. Segundo ponto. Você pode me perguntar assim, mas se Deus sabe de tudo, por que eu preciso confessar? Ele já sabe, não é? É um bom ponto esse daí. Até é um dos pontos que o pastor Roberto trouxe na palavra anterior. Que no Jardim do Éden, Deus perguntou para Adão Verdade. o que aconteceu. Mas Deus não é todo poderoso e soberano? Ele é. Sim, Ele é. Ele é. Mas por que ele perguntou? Então, quando a gente confessa, é mais por nossa causa do que por causa de Deus. Exatamente. Porque nós nos fazemos livres daquilo que está nos trazendo peso. E eu queria te falar uma coisa, que são duas coisas diferentes, mas que a gente pode confundir como igual. O amor de Deus é incondicional. Romanos 8, Paulo fala de uma forma muito linda que nada nos separará do amor de Deus. E isso a gente pode afirmar, nada realmente pode nos separar do amor de Deus. Nada, nem morte, nem vida, nem altura, nem nada. Mas já o perdão é condicional. A quê? A confissão. Então, a gente vê lá que ele fala assim, mas... Não, ele não fala mais, desculpa, ele fala, se confessarmos... Se é uma condição. Se você confessar, ele é fiel e justo. Mas para perdoar. Mas se você não confessar, não vai ter o perdão. Então, sim, o perdão de Deus é condicional. Condicional à nossa confissão. Até isso daí linka um pouco, até do que a gente vai falar mais tarde, a questão da redenção. A ideia de você confessar o seu pecado é nada mais do que você reconhecer que você não é suficiente para apagar aquela transgressão, entendeu? Então você confessa a alguém que é superior a você. Por isso a ideia de que a gente precisa sim confessar os nossos pecados, porque assim, Deus sem a gente, Ele é Deus, mas nós sem Deus, nós não somos nada. Então nós precisamos sempre dessa ideia e desse relacionamento de que Ele é superior a gente. Então a gente precisa ir diante dele e falar, eu errei nisso. É tipo pedindo ajuda. A confissão é pedindo ajuda. Essa confissão, quando vem com arrependimento, você está pedindo ajuda para Deus, que é superior a você. Em outras palavras, a confissão é você reconhecer. Exato. Porque Deus já sabe que você é pecador, já sabe que você errou. Aliás, Ele espera isso da gente. Deus é até meio... contraditório, né? Não é nem contraditório, é escandaloso até. Porque assim, a gente fala que... mas Deus, Ele sabe e Ele até espera que a gente vai errar. A gente vai errar, Ele conhece. Ele sabe que somos homens caídos. Nós somos pó, né? Como fala em Salmo 103. Somos falhos. Então Ele não espera que você seja perfeito. Até se Ele esperasse isso, Ele não tinha mandado Jesus. Se Ele saberia que a gente conseguiria cumprir a lei... Para que mandar Jesus? Não precisaria. Então a gente pode até dizer que Deus não espera nada de nós. Não. Porque Ele sabe que a gente é pó. Mas isso não permite que a gente viva uma vida de pecado. É muito tênue essa linha, até a gente tem que tomar cuidado que vocês interpretem a gente direito, tá? Nós não estamos de jeito nenhum dando legalidade ao pecado, porque depois que eu pecar é só eu confessar. E isso a gente vai entrar também no tema da redenção. É um assunto bem importante. Mas o fato é que nós vamos pecar. Isso é fato. Júnior, eu não pequei hoje. Graças a Deus. Mas amanhã eu vou pecar. Ou amanhã eu pequei. Você confessa e segue a vida. Segue o jogo. Confessa, se arrepende e vai. E tenta não errar. E o arrependimento, na verdade, ele é seguido do abandono daquele pecado, né? Porque se você tá só pecando, depois, Deus me perdoa, você não tá se arrependendo. E depois vai lá e comete pecado de novo, você não tá se arrependendo. Aí já vira iniquidade. Aí já começa a ir por outra vertente. E aí começa a externar algo que provavelmente você nunca foi.
Exato. convertido ao Evangelho de Jesus. E tem outro ponto também, Ju. Lá em Tiago 5,16, ele fala que nós precisamos confessar os nossos pecados um ao outro. Então, assim, o que é isso? Se eu cometi um pecado contra o Júnior, eu tenho que falar com o Júnior. Falar assim, Júnior, me perdoa, eu pequei contra você. Júnior, eu quis te matar, mas só no meu pensamento. Isso é um pecado. E você tem que confessar, Giovana. Ai, eu não pensei que eu queria te matar, não. Mas é exatamente isso, porque às vezes a gente pensa assim, a gente tem que confessar a Deus e a terceira. Não, então eu viro pra alguém que eu confio e viro e falo, nossa, eu pensei isso, eu pequei isso contra fulano. Não, a gente precisa ir até a pessoa, confessar o nosso pecado que nós cometemos contra ela, pra ela me perdoar, né, se ela, né, creio que vai te perdoar se você confessou e tal, aí é de cada um. E orar junto, porque isso fala também lá em Tiago, orem uns pelos outros, porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Então, quando nós cometemos um erro contra os outros, nós precisamos confessar uns aos outros. Sim, por quê? Mas Júnior, você acabou de falar, Giovana, você acabou de falar que a gente confessar o nosso pecado é reconhecer alguém que é superior a nós. Então quer dizer que eu confessando meu pecado para o meu próximo, quer dizer que ele é superior a mim? Aí já entra num outro ponto que também é um preceito do que Jesus nos ordenou. Já é um mandamento que ele nos ordenou, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo. Então se você fez mal a alguém, você precisa confessar, mesmo que tenha sido no seu pensamento. Isso é pecado, entendeu? Então se você trouxe dano ou fez mal a alguém, você precisa sim confessar aquela pessoa e mostrar o seu arrependimento para ela e para Deus. Exato. E até, né, a palavra do Senhor fala que considerem-se o seu próximo como superior a você. Então, né? Já é uma questão. Então a importância de confessar o pecado é isso. Você se arrepender e falar, eu fiz isso, mas eu não vou fazer mais. Pelo menos eu não vou, quer dizer, conscientemente eu não quero me render de novo a isso. Eu vou tentar não fazer nunca mais, porque é difícil, gente. Sim. Ninguém aqui, eu e a Giovana, a gente não tá pedindo perfeição em vocês. Nem Deus pede. Não. Como a gente falou, Deus sabe quem nós somos. Então assim, é você tentar. Até conversando com um amigo nosso, a gente falou, Deus ele se agrada tanto do nosso tentar, porque ele sabe que a gente não vai conseguir sem ele. Sim. Então o fato da gente tentar com ele é uma coisa muito linda, porque é um relacionamento. Fala, Senhor, me ajuda. Ele fala, sim, eu te ajudo. Senhor, me ajuda de novo. Claro, eu vou sempre te ajudar. E a confissão e o arrependimento lava a alma, né? Faz você ficar mais leve. Sem dúvida. Faz você ficar... Você volta a ter o quê? Comunhão com Deus. Porque a falta, como a gente falou lá atrás, quer dizer, a falta de confissão separa a gente de Deus. O pecado nos separa do Senhor, porque como a gente leu, se nós andamos na luz, nós não podemos estar nas trevas. E aí eu queria levar você para uma aplicação leve. De leve, assim, ó. Pecou? Confesse. Tem pecados que cometemos consciente e outros que cometemos inconscientemente. Então tire diariamente um tempo para você orar, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. A Bíblia fala de um homem, o nome dele era Jó. Vocês sabem quem é. Jó, ele era tão assim temente a Deus nessa questão do pecado, que ele fazia sacrifícios e orações pelos filhos dele, né, no caso. Então a gente tem que aprender. A palavra de Deus ela é rica em ensinamentos. E uma coisa que a gente pode aprender com Jó, não só a paciência, a gente pode aprender isso também. Aquela cautela, aquele cuidado, aquela prevenção que ele tinha diante de Deus. É muito importante isso daí. Com certeza. Outro ponto prático para você viver uma vida de confessar pecado. Pecado confessado é pecado perdoado. Se Deus já disse que se você confessar ele não se lembra mais, não lembre você do seu pecado. Se Deus te perdoou, se perdoe também. E outra coisa, se alguém te ofendeu, a pessoa veio falar com você, te pediu perdão, não jogue mais na cara dela isso. A gente sabe que ainda mais na vida de casado é meio difícil, você quer ficar jogando jogo. Mas... Que isso, garoto? Mas a gente tem que ser, como a Bíblia fala, Deus perdoou,
Ponto final, já tá lá no mar do esquecimento. Mar do esquecimento. E aí, com o outro, você tem que agir de boa forma assim também. Se ele te pediu perdão por algo que ele fez contra você, não jogue mais, não lembre mais a pessoa disso. É fácil isso? Lógico que não. Não, nem um pouco. Porque o pecado que habita em você quer jogar a mentira na cara da pessoa. Ainda mais quando você tem razão numa discussão, coisa mais tentadora. É Entendeu? você pegar e jogar na cara. Não. O pecado não é a tentação, o pecado é ceder à tentação. Ceder à tentação. Então não ceda. E o terceiro e último ponto é abandone. Lembra que Jesus sempre falou para a maioria das pessoas que chegavam perto dele era vai, não peques mais? Então é isso. Vai, não peques mais. Ah, mas eu pequei. Aí você volta uma casa, faz o que a gente falou e depois vai, não peques mais. Ore para que Deus te ajude para que na próxima vez que vier uma tentação você resista e não ceda a essa tentação. Então assim, a tentação não é pecado. Você ser tentado não é pecado. O pecado é você ceder à tentação. Então assim, às vezes a gente coloca uma culpa tão grande sobre nós porque nós estamos sendo tentados. E até é uma coisa que o diabo faz, ele acusa, né? Ele fala, não, é muito forte, você não vai conseguir. E depois ele vem com a outra voz. Quando você cede à tentação, ele vem com a voz e fala assim, Viu? Agora não dá mais. Viu? Não falei? Exatamente. Você é fraco. Aí você fala assim, eu sou fraco mesmo, diabo. Só Jesus na minha Mas vida. olha quem tá do meu lado. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então aí, confessando o pecado, é mais ou menos isso. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Então confesse. Não deixe essa distância criar entre você e Deus. Jamais esqueça que o amor de Deus é incondicional. Ele não muda, não importa nada. Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama com um amor eterno. Mas a falta de confissão do pecado, o perdão de Deus é condicional à sua confissão. Então se arrependa, confesse, abandone. E lembre sempre de andar com gente que vai te levar para cima e não para baixo. Exatamente. Um dos temas aí que até o próprio pastor Roberto falou, pecado é errar o alvo. Então não anda com gente que faz você errar o alvo. Não faz, não anda. Tenta andar com gente que está tentando acertar esse alvo. Exato. Entendeu? E é o que eles falam. Eu não lembro de quem que a gente ouviu isso, mas que eu não posso falar assim, fulano disse isso. Mas o evangelho é mais sobre tentar do que conseguir. Isso também não te dá aquela liberdade de ficar, eu tô tentando. Não. Continua se esforçando, dando o seu melhor, procurando viver uma vida com Deus, uma vida de santidade. Mas não entre numa loucura de religiosidade. Cuidado, equilíbrio. Agora vamos falar sobre redenção. Redenção, ela ajuda nessa questão. Você ter a convicção de que você foi redimido, você consegue catapultar as situações e a um próximo nível de vida. Porque você conhece a sua condição, entendeu? Isso fica escancarado. O Evangelho de Jesus, ele nos escancara isso, entendeu? De uma forma muito linda, muito linda, muito linda. Até o pastor Roberto, ele leu o capítulo 3 de Gênesis, e lá mostra a queda do homem, né? Eu até brinco, eu falo assim, você quer saber o Evangelho? Você lê o capítulo 3 de Gênesis, aí você lê em Mateus 1, 2 lá, o nascimento de Jesus, e depois lê a crucificação de Jesus e a sua ressurreição. Acabou. Nesse meio tempo, a Bíblia, ela só mostra gente tudo machucada, gente tudo pecadora e falha, tentando viver. Então, o Evangelho de Jesus, ele aponta para a redenção, para a salvação que a gente encontra nele. E eu quero ler aqui agora Romanos, capítulo 3, versículo 23. O livro de Romanos, ele é bem legal porque ele foi escrito por Paulo para que a igreja de Roma, uma igreja grande na época, pudesse financiar a ida dele até a Espanha. Que, segundo o entendimento de Paulo, a Espanha ainda não tinha sido evangelizada. Então, ele escreve a carta de Romanos com tudo que ele tinha ali, que o próprio Jesus ensinou para ele. Então, a gente tem o suprassumo do Evangelho de Jesus na carta de Paulo aos Romanos, né? Ele dá o Evangelho, ele cria objeções, ele responde essas objeções. Então, é muito rica, né? Apesar de ser muito detalhada e muito
complicada e densa, é uma carta muito rica. Então a gente pode aprender muito na carta de Romanos. Eu particularmente gosto muito de Paulo, né? Então eu quero ler para vocês aqui, versículo 23 do capítulo 3 de Romanos. É o 23 e 24. Eu leio na NVI. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Giovana falou isso. Sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção no dicionário, ela é bem bonita porque ela fala que redenção é um ato, né, ou uma forma de você libertar determinada pessoa de uma opressão. Então a palavra redenção nada mais é do que ser liberto daquilo que estava nos oprimindo. Como eu falei, só dá para um escravo ser libertado pelo seu senhor ou por quem é dono dele, né? E quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele toma a chave do inferno, da morte, de tudo aquilo que vem nos oprimir. Então está na mão dele. Então eu crendo em Jesus, eu sou redimido, certo? Então é muito fácil a gente entender que nessa vida nós precisamos ser redimidos por Jesus, né? E não importa as circunstâncias, nós somos oprimidos pelo mal. Isso desde que a gente nasceu. Sim. A gente viu lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva caíram, Deus ele falou. Ele deu a condenação ali do homem, como ele viveria, condenou, né? igual o pastor Roberto falou. O homem não nasceu para morrer. Então, com o pecado, com a desobediência, que foi o pecado matriz aí da humanidade, o homem teve essa condição de morte. Tanto a morte física, como também a morte espiritual, a morte do intelecto, a morte. Entendeu? Quando a gente fala de morte, é uma coisa muito sombria, é uma coisa triste. E Deus não habita onde há morte ou onde há pecado. Porque Deus é santo e nós fomos destituídos da glória dele, da santidade dele. Então ele, em Gênesis 3 também aponta que ele já tinha um plano diante disso. Ele já tinha um plano. O que Adão fez foi uma coisa que trouxe maldição para nós. Mas Deus, diante daquilo, ele fala para a mulher que o seu descendente pisará a cabeça da serpente. Então o descendente da mulher, Jesus, nasceu de mulher, pisou a cabeça do diabo. E nisso nós somos redimidos. Nisso o plano de Deus foi cumprido, né? Em Gálatas 4 também, Paulo fala aqui, ó, Gálatas 4, versículo 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, ou quando chegou o tempo exato, quando Deus quis, ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, com Deus, a gente nunca ganha só uma coisa. Isso é muito legal. A vida com Deus, ela por mais que seja difícil, que Jesus fala que a vida não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, por mais que a gente tenha uma vida difícil aqui, Giovana, amor, a gente entende que é o melhor, porque quem está nos ensinando é Deus. Sim. E aqui fica bem claro, Paulo escreve aos Gálatas que Deus, ele não só nos redimiu em Cristo Jesus, mas também nos tornou filhos dele. Isso é demais, né? Entendeu? Ele, além de ter tirado a opressão do pecado, a opressão da morte, a opressão do sofrimento da nossa vida, ele nos deu um bônus, que foi a salvação, a vida eterna. É a herança dos justos no paraíso. Então você percebe como é bom a gente entender quem é esse Deus, confessar os nossos pecados e saber que Ele nos redime, né? É muito interessante porque, assim, Jesus ele nasceu debaixo do domínio da lei, né? A lei ela foi estipulada por Deus para apontar o pecado. Só que o problema do homem qual é? Nós temos pecado em nós. Por mais que a gente tente cumprir a lei, né? Ela não vai conseguir nunca ser cumprida por nós. Nunca vai ser 100% efetiva. Não dá. E é muito interessante quando a gente fala lei, a lei é lei mesmo. É tipo assim, você recebeu uma ordem e aquilo você precisa cumprir. Se você não cumprir, você é punido. E no caso da lei, você era punido com a morte, entendeu? Você era punido com algo ruim que ia acabar com o seu sofrimento nessa terra, que é a morte. Mas depois você iria
para o inferno, porque nós estávamos condenados pelo pecado. Então, a lei e o pecado são coisas diferentes. A lei serve para apontar o pecado. Presta atenção, gente, presta atenção. A lei, repete, A lei e ela- o pecado são coisas diferentes. Totalmente diferentes. Mas a lei, ela serve para apontar o pecado. E, consequentemente, eu, Júnior, gosto de falar. Perceba o que eu estou falando aqui. O pecado, ele serve para apontar Jesus. Porque quem venceu o pecado? Quem nasceu debaixo da lei, mas por ser santo, filho de Deus, mas em Filipenses está escrito, ele não usou a forma divina dele para vencer. Ele venceu como homem. Por isso nós somos justificados por isso. Pelo que ele fez. Então Jesus, ele veio, ele viveu o que tinha que ser vivido, ele viveu sob o domínio da lei, debaixo da lei, mas ele venceu a lei. E quando ele morreu sem pecar, ele ficou acima da lei. E hoje nós conseguimos cumprir a lei porque nós estamos em Jesus. Então você percebe? A lei, ela serviu para apontar o pecado. Deus mandou a lei para apontar o pecado, porque ele já tinha um plano. Na plenitude dos tempos ele enviaria Jesus. E hoje nós vendo que Jesus veio e conseguiu cumprir, nós vivemos de uma forma mais tranquila, de uma forma mais suave, porque nós entendemos que a gente não conseguiria fazer o que Jesus fez. Não conseguiria fazer. Entendeu? Então você confessa para aquele que é superior a você e você descansa. Por quê? A sua salvação em Cristo Jesus, ela foi garantida na cruz por Ele. Você não precisa praticar boas obras. Eu não preciso não pecar para ser salvo. Diferentemente, você primeiro é salvo e a partir disso você pratica boas obras. Em Efésios, Paulo também escreve isso. Nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é um dom que Deus nos deu. Então você primeiro se sente salvo e tem a certeza da sua salvação em Cristo Jesus. E você evidencia isso. E então, é uma coisa que a gente conversa muito, externa. Pelo menos... Desculpa, termina. Não, e você externa. É uma coisa que a gente conversa muito no nosso, pelo menos no meu GC, é que às vezes a gente quer fazer de tudo para se sentir digno, né? Eu vou sempre acertar para ser filha de Deus, ou eu vou sempre acertar para ser digna do céu, ou para ser digna de receber as coisas que eu quero. E isso é muito errado. Porque você primeiro já é filho. E é meio louco. E até se você quiser viver de uma forma perfeita, você não vai conseguir, porque você já vive no pecado. Não. Então, assim, você vê que é uma coisa muito do diabo, porque ele quer te amarrar nisso. É carnal. O pastor Roberto, o pecado é você querer ser autossuficiente. Entendeu? Nossa, isso foi muito libertador. A lei, ela veio para ser cumprida. Então você querer cumprir a lei pela força da sua vontade, os coaches gostam de usar isso. Só depende de você, Não, no evangelho não. No evangelho depende tudo de Jesus. Tudo de Jesus. E até pra gente poder vencer as coisas que acontecem na nossa vida, nós dependemos do Espírito Santo dentro de nós. A Bíblia fala. Para nos fazer conseguir, até para perdoar, nós precisamos na plenitude do tempo do Senhor, a gente perdoe. Exato. Por nós mesmos, nós não conseguimos fazer isso, mas por Ele, através dele, nós conseguimos realizar essas coisas. Exatamente. Jesus falou, o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, confessando os nossos pecados a Ele, nós estamos reconhecendo que Ele nos redimiu e que sem Ele nós nada podemos fazer. É redundante isso daí? Júnior, você só fala disso? Falo. Mas é o que a gente precisa lembrar todos os dias. A nossa salvação, a nossa redenção em Jesus Cristo, ela é uma coisa memorial. Até porque a gente também tem que fazer a ceia. A ceia, ela serve para justamente a gente lembrar isso daí. Que foi por causa dele que nós estamos vivendo. Em João, Jesus fala, eu vim para trazer vida e vida em abundância. A vida é alegria. Vida é você viver tranquilo, sabendo que alguém superior a você está trabalhando, cuidando de você. Isso até me lembro da pregação que o Arthur trouxe pra gente ano passado sobre a vida abundante, que é uma vida de alegria que o Senhor tem para nós. Vida de alegria. É isso que a gente precisa fazer diante do pecado. E uma vida de alegria não se exime de sofrimento.
Não. Não é isso, porque a vida, Jesus, o nosso mestre, sofreu em tudo. Mas ele fala para que tenham a minha alegria. Então a alegria de estar em comunhão com Jesus. Exatamente. Né? Então essa é a alegria do cristão, essa é a vida abundante. Nós podemos passar por tribulação, por consequências dos nossos pecados. Exato. Podemos sofrer, só que a alegria que está dentro de nós é a alegria da salvação. Né? É uma vida leve, porque nós vivemos com Jesus. E é você saber que tem algo separado para você. Até conversando com a Giovana no carro uns dias desses, foi essa semana até, que a gente tem uma vida aqui tão boa. Eu falo por mim, por nós, muita gente, né? Não quero entrar nesse mérito da igreja perseguida e tal, mas o nosso contexto, a gente tem uma vida muito boa. Mas se ela for ruim, cara, não vamos ver problema nisso, porque essa vida é tão pequena comparada com a eternidade, e lá no céu a gente vai estar no bem bom, vai ter tudo do bem e do melhor, então a gente precisa focar nisso. E a Bíblia até fala que se nós esperamos de Deus apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis. Exatamente. Então assim, a gente sofre, a gente não tá aqui querendo falar, não, a gente nós somos os santões. Longe disso. Não, longe mas disso. o nosso foco não pode ser só aqui. Tem que ser lá, na eternidade. Então não espere de Deus só aqui. É que às vezes a gente não liga, né? Que tipo assim, você fala, o céu tá lá, né? Minha eternidade tá distante. Mas espere do Senhor lá. Porque se a gente viver e a gente não ver as promessas se cumprindo aqui, nós temos uma promessa, que é a nossa esperança, que jamais pode ser apagada, que é de viver com Cristo eternamente. Porque Deus já cumpriu aquilo que Ele prometeu. Em Cristo, na cruz, já tudo foi cumprido. Sim. Entendeu? Nós fomos redimidos. E isso a gente precisa lembrar sempre. Aqui, ó, a gente prega o que a gente vive, tá? Ah, vocês estão conseguindo confessar os pecados? Não, a gente prega a redenção. A gente entende que em Cristo Jesus não existe mais condenação. O pecado, ele não mais nos domina. Não mais nos domina. Porque a gente tem alguém que a gente pode recorrer. A gente tem alguém que a gente pode se virar e falar, me ajuda. Senhor, me ajuda. E Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Jesus fala que na vida a gente vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Mas assim, como a gente pode ver aqui nesse pequeno exemplo que eu dei, que Deus não só nos redimiu, mas também nos tornou filhos, né? Em João fala, contudo, todos aqueles que creram, Ele deu o direito de se tornar filhos de Deus. Então, na vida aqui também, a gente entende que nós obedecendo a Deus e vivendo debaixo daquilo que Ele nos ordenou e pedindo auxílio a Ele, nós vamos ter uma vida muito boa aqui também, entendeu? Aqui também. Eu não estou falando que você vai ser rico, você vai ter a casa que você quer, o carro que você quer, não. Hoje nós temos um teto, tendo comida, tendo família, tendo qualquer uma dessas coisas já é motivo de alegria, porque é Deus quem nos garante isso, entendeu? Então, Deus garante tudo aquilo que nós precisamos, né? Exatamente. Esse foi o nosso assunto, nosso bate-papo, pregação. A gente preferiu fazer dessa forma, até por causa também dessas restrições que a gente teve de culto online, culto presencial. A gente teve que juntar as nossas duas pregações, né? Eu acho que foi muito legal. Foi boa. Comenta aí o que vocês estão achando. Compartilha com o pessoal esse vídeo, porque ele é um vídeo simples. Ninguém aqui é teólogo. Você é teólogo, Giovana? Eu não sou teólogo. Aliás, eu só consigo falar de Jesus. Não consegui ainda passar por uma outra parte. Até porque não tem, né? A Bíblia inteira aponta a Jesus. Então fica nele. Então a gente fica nele. E é isso. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo. Nós te agradecemos por esse dia. Pai, pela Tua palavra que é viva, Senhor, e ela é presente, ela é real. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos um Deus que se importa com a gente, que preparou tudo para que nós pudéssemos viver uma vida plena, uma vida abundante. Senhor, ajuda-nos a vivermos uma vida de confessar diariamente ao Senhor os nossos pecados, a vivermos em comunhão com o Senhor todos os dias. Pai, que nós possamos entender que jamais o Teu amor acabará, Pai, mas que nós também possamos lembrar que nós precisamos confessar os nossos pecados
para sermos perdoados. E aí sim o Senhor continuará sendo fiel, Senhor, para nos perdoar e nos livrar de todo mal. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, de redenção, Pai, seja viva em nosso coração. Que a gente saiba que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem, Deus, a Tua ajuda, Deus, nós somos falhos, tremendamente falhos. Nós somos completamente dependentes do Senhor, Pai. Em Teu nome eu oro, Pai, para que essa palavra, Deus, que nós colocamos hoje aqui, Deus, possa realmente fazer fruto e dar fruto no tempo certo na vida dos meus irmãos. Amém. E na nossa vida, Pai. Amém. Ajuda-nos a vivermos todos os dias rendidos aos Teus pés. Senhor Deus, nos rendendo cada vez mais, Pai. Eu te agradeço e te louvo por cada um que está aqui. Amém. E te peço, abençoa esse restante de culto em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, gente, que isso? Já acabou? Olha, que palavra abençoada, Júnior e Gi. Eu amo um casal, viu? Eu amo vocês. Obrigado por esse momento que nós passamos juntos. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram abençoadas, assim como eu fui. E ó, tem uns recadinhos pra você. Não sai não, segura esse iFood aí, meu irmão. Segura esse iFood aí. Encerramentos. Agradeço os preletores, agradeci porque eles são maravilhosos. Incentivo o povo a pôr em prática o que aprenderam. Gente, vamos fazer um negócio? Vamos fazer um desafio? No Instagram a gente vai publicar esse recap aqui. Eu quero ver, hein, durante a semana vocês comentando lá no nosso Instagram, Conexão Jovem e ECP, vamos pôr aqui. E eu quero ver, o desafio tá lançado. Que mais? Fale que ainda não temos certeza dos retornos presenciais. Jesus, é verdade! Cadê essa vacina? Vamos orar por essa vacina, orar por clemência de Deus, misericórdia. Ainda não, mas vamos ter fé. Daqui a pouco estamos juntos. Mas é para estar juntos em segurança, em paz, em tranquilidade. E vamos crer que logo mais esse momento está chegando. Acalme seu coração e vamos em frente juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Que mais? Tema de maio está imperdível. Vocação e chamado. Nossa, esse tema aqui eu já vou reservar todos os meus sábados. Não sei você, já coloca aí na sua agenda no Google, já reserva seu sábado, porque este tema realmente, vocação e chamado. A gente teve até uma conferência em relacionado a isso. Fique esperto, não deixa de acompanhar a gente não. E aproveitando, já que estamos no finalmente, compartilhe esse link com todas as pessoas que você quiser. Vamos fazer essa palavra ser semeada, meus irmãos. E muito obrigado por estarem acompanhando a gente, por todo esse tempo que nós ficamos aqui, por essa bagunça no chat gostosa. E vocês são bênçãos. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Uma ótima semana. Quem sabe amanhã juntos também no chat do Facebook ou do YouTube da ECP. E Deus abençoe. Saudade, gente. Saudade de vocês. Beijão.